E eu gostaria de compartilhar um pouco a minha visão de por que a agroecologia é uma solução. Bom, primeiro porque a agroecologia ela trabalha restaurando solos e o grande problema que a gente tem, o fruto desse acúmulo da monocultura, do industrialismo, do capitalismo, o que sobra dele é o deserto, é o nada, é a terra árida, a terra arrasada, né, contaminada por químicos, por morte, por tudo isso, né? Então, quando você pega qualquer área e você queima ela, você põe o capim braquiária, ou você faz uma indústria, você joga químicos, você tem uma barragem, a barragem se rompe, o que sobra é terra nua. E essa terra nua é o resultado desse processo, né, de apropriação da terra, que sendo um organismo vivo, né, e estando exatamente de onde nós tiramos todo o nosso alimento, porque todo o nosso alimento vem da terra, né, porque as fontes de água estão em cima da terra, então o que vem do mar, o mar está na terra, o rio está na terra, e o que também vem daí também vem da terra. E o que a gente tem, primeira coisa da agroecologia, é restaurar esse solo que está sendo perdido, né? Nós aqui no nosso país, que é uma das maiores biodiversidades do mundo, processo de desertificação acelerado. E também porque a agroecologia, além de ser uma filosofia de vida, um movimento social organizado, foco do trabalho, né, de diversos cientistas e principalmente dos agricultores, né, porque tem essa sua origem no movimento camponês, no movimento de resistência, né, que hoje são conhecidos como comunidades tradicionais indígenas, mas que são povos originários de todos os continentes, seja aqui na América ou na África, na Oceania, em diversos lugares. Esses povos, eles tinham uma vivência nos ecossistemas que eles se habitavam, de uma verdadeira interação profunda e respeito, que é exatamente o que o modelo capitalista não faz nem com os próprios seres humanos, nem com a natureza, nem ele é baseado justamente na violência. Então a agroecologia, além de ser tudo isso, ela também é uma forma de organização social pautada na justiça social. Porque o nosso debate no limite não é sobre os alimentos terem ou não veneno, de fazer solo ou fazer deserto, mas que a gente tenha justiça social, de que todos nós, como povo, né, temos direito a um ecossistema equilibrado, né, a viver com dignidade, independente da nossa raça, independente do que a gente acredita, independente da nossa religião, a gente tem direito a viver com dignidade, com nossos descendentes e os nossos antepassados sendo respeitados. E exatamente a agroecologia ela é central nesse debate de construção de um novo paradigma civilizatório. Por quê? Né? Porque ela propõe, por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil sempre foi um país de produção de gênero primário para exportação desde a época da colônia, né, de matérias-primas, que são o quê? São produtos que não foram beneficiados. Inicialmente tivemos a extração, né, do pau-brasil, então uma atividade extrativista da natureza, os ciclos do ouro, o ciclo do diamante, não podemos deixar de falar da cana-de-açúcar, que foi essa inauguração do modelo de plantation monocultural, que trouxe mão de obra indígena
para os engenhos, escravizada, e posteriormente os africanos que foram trazidos contra a sua vontade e também escravizados, né? Onde já estavam os indígenas, e justamente os indígenas com os africanos, eles formam esse grupo inicial de quem os colonizadores europeus passam a exercer a violência e a conquista do seu território. Então, todo essa histórico que a gente tem no nosso país, da concentração fundiária, do modelo produtivo pautado na balança comercial, que é a diferença entre o que um país produz, né, e o que ele vende para países de fora. Essa é a balança comercial. E a nossa balança comercial, ela sempre foi pautada para ser positiva, né, para a gente vender para outros países, na exportação de gêneros primários, que são os agrícolas, como então falei da cana-de-açúcar, também foi o café, e até hoje, né, o agronegócio ele é o grande modelo e o sucesso, enquanto a gente vai destruindo solos no nosso país, não desenvolve uma indústria que seja nacional e que agregue valor ao que está sendo produzido, e por fim, que é baseado na concentração fundiária, que se reflete também na organização urbana, onde a grande massa populacional não tem direito à moradia, né? Então não tem direito a produzir, nem tem direito a habitar, né? Apesar de ser a classe trabalhadora ser o que justamente sempre gerou essa riqueza, né, para o nosso país. Então, assim, a agroecologia, ela é uma das soluções porque ela ataca esse ponto central do nosso problema brasileiro, que é a questão da concentração fundiária, do acesso à produção e aos meios de produção no qual está sustentada essa sociedade. Então, enquanto a gente não alterar isso, a gente vai ter, por exemplo, hoje a gente vê a questão que do racismo, ele só se agrava, ele só se complexifica, né? Os anos passam e o grande conflito, né, do que está por trás de toda essa violência que a gente tem no nosso país, com taxas de homicídio maiores do que qualquer conflito armado de qualquer outro continente, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, da onde eu venho, é o lugar que morre mais do que na Síria, no Iraque, há anos, desde que eu sou criança. E por quê? Porque essa contradição fundamental da sociedade escravocrata, né, da fazenda, a gente ainda vive essa lógica da fazenda, em que existe uma elite que é branca, que é dona do sistema e que se julga no direito de oprimir e coisificar qualquer outro. Então tem pessoas que são pessoas e pessoas que são coisas. E isso tudo a gente vem dessa herança histórica, né, de organização da sociedade brasileira. E outro ponto importante que a gente tem que falar também é a questão de como na urbanidade essa organização social que vem dessa herança histórica, ela se desenvolve no mesmo sentido da opressão, né, racial, da opressão dos donos do poder, dos donos dos recursos, dos descendentes dos donatários. A gente está aí até hoje vivendo sob o jugo dessas famílias que se a gente não pega a história para entender, a gente não consegue perceber como a gente chegou até aqui e por que a agroecologia, como uma proposta política, é capaz de alterar a estrutura da sociedade brasileira, né? Colocando
a população, o povo, tendo acesso aos bens de produção básicos, primários, que são a base da nossa balança comercial, para empoderar essa estrutura social e também para desafogar as cidades. Por quê? Porque essa massa produtiva que está nas cidades, sem qualidade de vida, porque muitas vezes a pessoa está na cidade porque ela nasceu na cidade, não necessariamente ela quer estar lá. E existe também um debate muito grande que é a questão da agricultura urbana. Por que se pensou a cidade como um lugar que não se produz? Por que se produz no campo e na cidade não se produz? Né? Por que a gente não pode produzir também na cidade? E isso as periferias dão, né, estão a milênios de distância, porque a gente tem nas comunidades populares, dentro dos núcleos urbanos, uma produção de agricultura urbana enorme hoje no Brasil. Então, assim, para mim, a agroecologia é uma solução porque ela altera a forma como se organiza a sociedade brasileira, porque debate o acesso à terra com justiça social. E esse é o grande problema da organização brasileira, porque a gente não pode menosprezar a função do imaginário, a gente não pode menosprezar a origem histórica dos problemas que a gente tem. Então, se a gente não ataca a questão simbólica de construção de uma sociedade, se a gente realmente não altera essa correlação de forças, não adianta, né? Então, assim, existem, claro, outras questões a serem debatidas, mas quando a gente trabalha com a questão da permacultura, dos designs sistêmicos de sociedade, onde a educação popular é um elo central, a educação popular crítica, né? Quando a gente tem a permacultura falando dos fluxos energéticos, não tem por que uma pessoa ter trilhões, porque ela não tem como gastar esses trilhões. Então, acho que é realmente uma inversão de valores que a gente tem que fazer, pautado numa linha que diz exatamente o que o povo tem que ter acesso aos bens de produção. É só isso, sabe? E isso aconteceu em todos os países que hoje são desenvolvidos. Ai, nossa, reforma agrária. Reforma agrária teve no Japão feudal também para sair do feudalismo. Existem diversos modelos de reforma agrária, né? A gente tem, claro, dos países socialistas, mas os Estados Unidos promoveu uma reforma agrária baseada no genocídio das populações indígenas. Foi uma reforma agrária baseada, né, na tomada e no assassinato liberado do outro grupo que ocupava o território, mas a conquista do Oeste foi uma reforma agrária. Quem chegasse primeiro em tal lugar e montasse seu rancho, né, tem bilhões de filmes que contam essa história, a terra era da pessoa, ela só tinha que matar o povo que estava lá, né, era morte e vida, vale tudo, mas também foi um processo de reforma agrária, né? Então, assim, se isso não for alterado, não adianta alterar mais nada nesse país, e a partir disso, né? E claro, as pessoas pensam, mas a agroecologia é uma técnica de produção agrícola. Não, ela nasce dessa forma, ela tem essa origem daí, a gente tem vários teóricos, mas à medida que se complexificam as experiências práticas e teóricas, a gente tem hoje a questão do beneficiamento, né? A questão da manufatura e da indústria que está vinculada a essa produção. Então a gente tem também o debate dos produtos terem um valor agregado, porque a matéria-prima exportada, que é zero beneficiada, é grão de soja, é grão de café. O quanto a gente não perde por ensacar, beneficiar esse café, criar uma marca, entendeu? Fazer um produto final e vender o produto final. Qualquer criança, quando eu dava aula, eu perguntava: o que vale melhor, a gente vender uma pedra de ferro ou um celular? Todo mundo, eu quero vender um celular, não quero vender uma pedra de ferro, né? Então, assim, enquanto a gente não entrar nesse debate econômico, também fica muito complicado, porque a questão ela é econômica, né? Ela é social, ela é de memória, ela é histórica. E os povos camponeses, que são os guardiões da memória, porque são sociedades que
por justamente serem orais, ainda guardarem essa oralidade, contarem histórias, suas memórias de grupo, essas comunidades, elas são guardiães da própria memória, da construção do cidadão brasileiro contemporâneo e moderno, né? Todo mundo tem um parente que veio do campo. Então, assim, é muito importante a gente dar valor também à importância desse imaginário que a gente carrega naturalmente, né, por ter nascido aqui, por sermos brasileiros, e debater a importância que tem essa estrutura social que é calcada nesse imaginário e que a necessária transformação desse imaginário e dessa organização da estrutura social brasileira, ela passa pela questão do acesso aos bens de produção e que passa necessariamente pelo acesso à terra, que historicamente é a nossa grande ferida, da qual a gente não sai dessa casa grande, a gente nunca destruiu a casa grande. Então, é um pouco isso que eu acredito, porque a agroecologia é uma das soluções, sim, principais hoje, para tudo que a gente está falando.